Emagrecimento e as famosas canetinhas emagrecedoras. Nesse episódio, eu falo um pouco sobre a evolução no tratamento da obesidade, sobre como essas novas substâncias funcionam e as consequências do mau uso delas. Hoje eu queria falar sobre o tratamento para obesidade. Sendo muito direto, quando eu fiz a minha residência de endocrinologia, lá em 2010, 2011, era bastante enfadonho a gente tratar obesidade. Por quê? Porque a gente não tinha recurso. Era basicamente prescrever dieta, falar para o paciente fazer um exercício físico e era quase certo que no retorno não ia ter tido resultado ou ele ia voltar com mais peso. A ciência evoluiu nesse sentido. As medicações que tinham muitos efeitos colaterais foram retiradas do mercado e os estudos acerca da gênese, das causas da obesidade, foram cada vez mais se aprimorando. Hoje a gente sabe que existe um papel fundamental do nosso sistema nervoso central no controle energético. Isso mesmo, é o nosso cérebro que regula a quantidade de energia que a gente precisa, a quantidade que a gente come, quando que a gente está saciado. É claro que isso acontece a partir de uma comunicação entre o nosso trato digestivo, a presença do alimento e o sistema nervoso central. Então, essas medicações que agora são moda, que são as famosas canetinhas emagrecedoras, elas atuam justamente aí, nessa comunicação entre nosso estômago, nosso intestino e o nosso cérebro. Mais especificamente, estimulando a nossa via de saciedade. Ou seja, se antes você precisava encher um pratão para se sentir satisfeito, hoje você vai ficar satisfeito com algumas poucas colheradas. E mais que isso, por um período prolongado. Isso porque a sua via de saciedade está ativada. Com isso, você come menos. Quando você come menos, você gera um déficit calórico. O déficit calórico gera o emagrecimento. O grande X da questão foi a potência desse emagrecimento. Nunca antes tinham sido testadas medicações que tinham uma perda de peso tão expressiva. O máximo que tinha se visto anteriormente eram perdas de peso inferiores a 10% do peso corporal. Então, a pessoa que pesava 100 ao final de um longo tratamento pesava 90 quilos, perdia 10 quilos e pesava 90 quilos. Com a semaglutida, que tem o nome comercial de Ozempic ou Wegovy, esse valor rompeu essa barreira dos 10%, chegando a uma média de perda de peso de 17% do peso corporal. Ou seja, um valor muito significativo, não somente em números absolutos, mas também clinicamente. A perda de peso, ela veio acompanhada de melhora da saúde de uma forma geral. Além da perda de peso, melhora do controle da glicose, da pressão, do colesterol, dos roncos noturnos, da apneia obstrutiva do sono, das dores articulares, doenças do refluxo. Então, eu costumo dizer que foi como uma bola de boliche, que você lança uma bola e acerta vários pinos. É claro que isso levantou a bola, mais uma vez, para esse efeito milagroso. Será que todo mundo é candidato a esse tratamento? Será que esse medicamento ele serviria para eu perder os 2, 3, 4 quilinhos que eu desejo? Quer dizer, não é o tratamento da obesidade, é o que chamamos de emagrecimento social? E essa foi a grande folia que nós vivenciamos nos últimos anos. E não parou por aí. Depois da semaglutida veio a tirzepatida, que é o Mounjaro. O Mounjaro é como se fosse o Ozempic ou o Wegovy ainda mais forte. Ele tem uma potência ainda maior. Ele estimula a saciedade, mas também ele tem um efeito periférico sobre a gordura, o que rompeu a barreira dos 20% de perda de peso corporal, chegando a uma média
de 22% de perda de peso corporal. Ou seja, realmente muito interessante. Para a população que tem obesidade, foi um tratamento muito resolutivo. E aí temos essas medicações hoje em dia disponíveis no Brasil para comercialização. Daqui a pouquinho temos o Mounjaro. E quem está usando? Entramos naquela questão de acesso. São medicações caras, são medicações que envolveram uma tecnologia de ponta, estudos longos, estudos caríssimos para que isso chegasse até nós. Então, são medicações que ultrapassam o custo de um salário mínimo por mês. Quem pode pagar? O que vemos muitas vezes? As pessoas que precisam não têm acesso, as pessoas que não têm indicação são aquelas que têm feito uso. Mau uso na maior parte das vezes, o que gera frustração de resultado, ausência de sustentação e uma publicidade negativa em relação a essas medicações também. Então, estamos falando de medicações que até agora são muito promissoras, foram muito disruptoras nessa história do tratamento da obesidade, mas que o alto custo e a dificuldade de acesso tem levado ao mau uso. No mundo da metabologia, o tratamento da obesidade é uma pedra no nosso sapato. Então, a tecnologia, a biologia estão aí para nos ajudar. Então, não é ser contra as novas terapias, mas é ter cautela com o uso delas, até porque é novidade. E uma coisa fundamental no quesito segurança é o fator tempo. Então, é necessário que esses pacientes que estão em uso dessas novas medicações sejam acompanhados em longo prazo. Até agora, não tem nada muito grave que a gente precisa se preocupar, mas ainda temos pouquíssimo tempo de uso dessas medicações no tempo da nossa expectativa de vida. O que vemos são pessoas cada vez mais jovens usando essas medicações, com indicação ou não. E qual será a consequência do uso prolongado, do uso crônico dessas medicações? É a resposta que ainda precisamos descobrir e que só o tempo vai nos responder.